Olá pessoal! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Uira Kuhlmann e eu sou educador musical e hoje em dia tenho uma empresa chamada Música e Movimento. Trabalho com capacitação para professores e para educadores em geral. Estou aqui nessa série de 5 vídeos, esse é o primeiro, está começando nesse vídeo, para falar do instrumental Orff de lâminas, que é uma das áreas que a gente trabalha aí, desenvolvendo e ensinando os professores a entender um pouco melhor a educação musical. Aqui eu estou com um monte de baquetas na minha mão, baquetas de várias cores, vários tamanhos, vários tipos, a grande maioria de feltro. E aqui eu tenho um monte dos tipos, né? Todas as variedades de instrumental Orff de lâminas, porque também tem o instrumental Orff que não é de lâminas. Mas hoje, antes de eu falar dos instrumentos, eu quero falar um pouco da minha trajetória, como eu comecei, como é que eu encontrei e incluí isso aqui na minha vida profissional, e como é que eu descobri todo esse trabalho bonito que Carl Orff lançou aí há mais de 50 anos, bem mais de 50 anos. Bom, eu venho de uma família musical, a minha avó é musicista, minha avó era pianista, minha mãe é musicista, pianista, e eu também segui os passos aí, eu e mais um monte de irmão meu. Nós somos em 6, hoje trabalhamos em música eu e mais um, na verdade, assim, profissionalmente. E meu primeiro estudo na música foi instrumental, foi técnico em instrumento. Eu me formei em piano pela EMESP, que é uma escola aqui de São Paulo, onde nós estamos agora. E a partir daí depois da formação, né, me formei, terminei o piano, comecei a trabalhar com educação musical nas escolas. E não sabia nada sobre educação musical nas escolas. Comecei a ensinar flauta doce e partitura, porque era o que tinha disponível para mim na minha mão ali. Tinha uma lousa com o pentagrama gravado, não podia nem apagar o pentagrama. E os alunos chegavam com a flautinha debaixo do braço, naquela embalagenzinha de paninho, sabe? Encardida, suja pra danar. E com um caderninho de pentagrama, e lá ia eu dar aula de flauta doce. Né? Só que aquilo me incomodava um pouco. Eu falava, tá, isso é legal, mas só isso? Será que é só isso a educação musical? E foi a partir daí que eu comecei a correr atrás e tentar resolver aquela minha crise, tentar descobrir como é que eu faria para entender melhor a educação musical. Para mim não era possível que fosse só aquilo, né? Ensinar partitura e o aluno tocar flauta. E a bem da verdade é que hoje em dia ainda é muito assim. Se a gente for ver no Brasil inteiro, em outros países do mundo, a gente tem esse tipo de educação musical ainda muito voltado para a teoria e para a flauta doce. Então, a partir de 2006, eu comecei a fazer cursos na área da educação musical ativa. Grave bem esse nome, educação musical ativa, onde eu descobri os principais pedagogos ativos da primeira geração, que foi Kodály, Williams, Orff e Dalcroze. Então fiz cursos Kodály, curso Dalcroze com o querido Iramar Rodrigues, fiz curso Williams com a super Carmen Rocha, lá da Bahia, e o último dos pedagogos que eu fui fazer curso foi Carl Orff, na Associação Orff. Encontrei lá um monte de fera, professores,
E foi aí que eu me encantei com esse material. Esse material eu já conhecia desde quando era moleque. Minha mãe tinha um xilofone em casa, pequenininho. A gente tirava a música nele, mas não fazia ideia da quantidade de possibilidade que a abordagem Orff poderia trazer para o educador musical. Então a gente tem um instrumental Orff de lâminas na educação, né, na abordagem Orff, mas tem um monte de outras coisas também que é muito rico quanto esse material. E foi aí que eu fui fazendo curso. Em 2009 eu fiz o meu primeiro curso Orff na Associação Brasileira Orff, a Abra Orff, em janeiro. No mesmo mês eu fui para a Espanha, no mesmo mês não, no mesmo ano eu fui para a Espanha em julho, quando eu ganhei uma bolsa da querida professora Verena, e de lá eu não parei mais. Em 2010 eu comecei o meu curso internacional de graduação em Orff Schubert pela San Francisco School, lá na Califórnia. São 3 anos que a gente vai fazendo 3 níveis, todo mês de agosto a gente faz level 1, level 2, level 3. Inclusive essa camiseta aqui que vocês veem agora faz parte do meu trabalho de conclusão do curso. Eu que desenvolvi a camiseta para a minha atividade final do curso, onde eu ensinava as pessoas tocando pela camiseta, as pessoas tocavam xilofones por ali. E foi muito, muito enriquecedor. Não parei mais. A partir da graduação desse curso, eu comecei a fazer outras coisas, a criar minhas atividades, desenvolver o meu trabalho pessoal com os cursos. Eu fui fazendo os meus arranjos, fui desenvolvendo o meu material na sala de aula, trabalhei com o Fundamental 1, o Fundamental 2, fui fazendo arranjo, fui fazendo coisas e não parei mais até agora, onde eu há 5 anos já divulgo e trabalho esse material, esses xilofones e metalofones para professores, porque eu acredito que tudo que vem a benefício para uma pessoa e ela se encanta com aquilo, ela pode muito bem tentar seduzir e encantar mais pessoas, né? E então estamos aqui hoje, depois dessa trajetória incrível. Faz 8 anos que eu comecei do zero. Há 8 anos atrás não sabia nada sobre Orff e hoje eu estou aqui montando essas aulas. Vamos conhecer aqui o material. Nós temos xilofones, que são todos aqueles que têm as lâminas de madeira. E temos os metalofones, que são todos aqueles que têm a lâmina de metal. Aqui nós temos o contrabaixo, um super xilofone grave, maravilhoso, e que a baqueta dele mais parece um cotonete de elefante. Esse instrumento, as lâminas são tão grandes, que vêm em caixas separadas, lâmina a lâmina. Cada nota vem numa caixa separada. Essa caixa é a caixa de ressonância, muito importante para que o volume do som da lâmina ganhe a quantidade necessária de som. Então cada caixa tem um tamanho certo, porque cada lâmina necessita de uma ressonância, de um tamanho de caixa de ressonância. Até um ano atrás não era possível encontrar esse instrumental no Brasil. Hoje já existem 2 fabricantes no Brasil que fazem os contrabaixos, xilofones contrabaixos. Vamos ouvir um pouco mais deles? Muito legal, né? Aqui nós temos o xilofone baixo, o xilofone contralto, não sei se dá para ver direitinho, aqui o xilofone soprano. Esses 3 são mais
usuais. Geralmente a gente usa muito mais esses do que o contrabaixo. O contrabaixo, ele é um detalhe muito importante. Quem pode ter o contrabaixo é muito legal ter. Mas com esses aqui a gente já consegue fazer arranjos incríveis. Então nós vamos ter aqui o baixo, o contralto e o soprano. Então aqui não dá para tocar eles de pé, né? Senão eles cairiam. Mas só para a gente ter uma ideia, então aqui o soprano. E aqui o contralto e aqui o baixo, que nas próximas aulas a gente vai mostrar muito mais o som deles. Tá vendo? Só cai as lâminas. Aqui nós temos o metalofone, que são os instrumentos que têm as lâminas de metal, por isso metalofone. Não é o jeito certo de tocar, você viu que algumas notas não saíram bonitas aí, porque eles estão de pé, né? Então pode ter tido alguma interferência. E o som do metalofone é muito mais brilhante, vai durar mais, porque o material é metal, logicamente uma outra resposta sonora. E aqui nós temos o glockenspiel, que também tem gente que chama de metalofone. Esse é um glockenspiel contralto e esse aqui é um glockenspiel soprano, é o mais agudo de todos. Aqui a lâmina mais aguda que a gente tem é essa aqui dentro da família, e essa aqui é a lâmina mais grave. A lâmina mais aguda, ela tem o comprimento dela é a largura da lâmina mais grave. Olha só que engraçado isso, né? Muito bem. O que são xilofones e metalofones específicos Orff? A gente tem que ter algumas regras muito bem claras. Primeiro, as lâminas são removíveis, elas não são fixas. Então, se você tem um xilofone fixo, não se configura um xilofone da família Orff. Se você tem um metalofone fixo, as lâminas são fixas, não se configura um instrumento da família Orff. Também outra questão, deve ter sempre 13 lâminas, 13 notas, as 13 teclas, lâminas ou barras, tanto faz o nome que você dá, mas devem ter as 13, começando pelo Dó e terminando pelo Lá, já da segunda a oitava. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Isso são instrumentos Orff. Outra questão, nós temos 3 teclas alteradas que servem para entrar no lugar das teclas naturais, por isso que eles são removíveis, né? Então a gente pode, por exemplo, colocar o Fá sustenido no lugar do Fá e o Si bemol no lugar do Si. Nós quando compramos um xilofone ou um metalofone, ele vem com 3 lâminas extras, então que são 2 Fá sustenidos, o da primeira oitava e o da segunda, e um Si bemol, que é, no caso, para a primeira oitava, porque na segunda oitava a gente não tem Si bemol. Então nós temos 13 lâminas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, em todos os instrumentos, com exceção das barras graves, que elas são individuais, então aí você compra de acordo com o que você quer formar de configuração. Outras questões importantes que nas próximas aulas a gente vai ver com detalhe. Instrumental Orff se aprende por imitação. Não existe leitura musical. Não tem aluno lendo enquanto toca. Tudo é ensinado por imitação e de um jeito muito especial, muito bem pensado, muito bem articulado, com outras propostas onde a gente vai ter
sempre uma atividade lúdica junto, a gente vai ter sempre a ideia do movimento, a ideia da criação conectado, a ideia do jogo. Então é isso que significa abordagem off e é esse que é o material para a utilização. Sons graves, médios e agudos para trabalhar o arranjo por completo. Isso é muito, muito especial, muito rico e que nas próximas aulas a gente vai ver com mais detalhe todo esse universo que é muito, muito bacana. Então é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo, segunda aula. Não percam. Tchau!